Olá pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar num tema que, olha, é fundamental na vida de fé de muita gente. Por que a gente obedece? O que está por trás das nossas ações? Com base numa mensagem muito poderosa do pastor Lucinho Barreto, a gente vai desvendar quais são as motivações, sabe, as certas e as erradas, que movem o nosso coração. E para começar, a gente tem essa passagem que é tipo a chave de tudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que isso quer dizer? Que a obediência de verdade, aquela que vem de dentro, vale muito mais do que qualquer ritual religioso que a gente possa fazer. É uma ideia, nossa, que atravessa o tempo, né? Então, para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada na história do rei Saul. A história é a seguinte: Deus deu uma ordem bem direta para ele, mas o que ele fez? Resolveu fazer do jeito dele. Ele pensou: vou poupar o melhor do gado aqui para fazer um sacrifício bacana. Ele achou que esse sacrifício ia agradar mais do que simplesmente obedecer. E nossa, como ele estava enganado. Passou longe, mas muito longe do alvo. E aí que a gente chega no ponto principal dessa história toda. Sabe qual é a grande lição? É que para Deus, o porquê a gente faz alguma coisa é muito mais importante do que o que a gente faz. A intenção, sabe? A motivação lá no fundo do coração é isso que conta de verdade. Deus não está procurando robôs que só seguem ordens. Ele quer um relacionamento, algo genuíno. Certo. Agora vamos avançar um pouco no tempo. O pastor Lucinho Barreto traz uma ideia muito interessante. Ele diz que a desobediência, hoje em dia, ganhou uma espécie de upgrade, uma versão mais moderna e sutil. Ele chama isso de meia obediência. É uma desobediência meio disfarçada, sabe? E o pior é que é super, super comum. Mas o que seria essa tal de meia obediência? Pensa assim, é a contradição pura. É a pessoa que fala que ama a Bíblia, mas a Bíblia tá lá juntando poeira na estante. É dizer, eu não odeio ninguém, mas tá guardando aquela mágoa do vizinho há meses. Por fora, parece tudo certo, tudo bonito, mas por dentro é uma desobediência escondida. E olha, isso não é só teoria não, tá? A coisa é bem real. Saca só esse dado que a fonte traz é de cair o queixo. Uma pesquisa mostrou que 41% dos evangélicos no Brasil jogam no jogo de apostas online o Tigrinho. 41%. Muitas vezes é a mesma pessoa que critica outras coisas, sabe? É o exemplo perfeito dessa meia obediência acontecendo bem na nossa frente. Ok, então a gente já entendeu o que é a meia obediência, que ela é um sintoma. Mas qual é a causa? O que leva a isso? A mensagem do pastor aponta 7 motivações completamente erradas para a gente obedecer. Vamos desvendar cada uma delas agora. A primeira delas, obedecer por medo do castigo. Simples assim. O pastor até conta um exemplo engraçado de uma moça que não ia pro carnaval, mas não era por convicção não. Era por medo, literalmente, de levar uma brasada de Jesus nas costas. Ou seja, é uma obediência que vem do pavor e não de um relacionamento de verdade. A segunda motivação errada é aquela obediência que é pura negociação. O famoso toma lá da cá. A pessoa trata Deus como se fosse uma máquina de refrigerante. Senhor, tô lendo a Bíblia aqui, viu? Então, cadê aquele casamento que eu pedi? A obediência vira uma moeda de troca, uma barganha. Não tem nada a ver com amor. Em terceiro lugar, obedecer para ser visto pelos outros. É a obediência de palco, sabe? Buscando aplauso da galera. O pastor faz uma comparação ótima. É como uma vitrine de loja, toda linda, toda arrumada, mas quando você abre a porta não tem nada dentro. É só fachada. É tudo para parecer bom para os outros e não para Deus. A quarta razão que não funciona é a tradição. É aquele papo de, eu sempre fiz desse jeito, minha família inteira é assim. Quando a gente faz as coisas só por costume, só porque é a rotina, o relacionamento pessoal e vivo com Deus, ele morre. A obediência vira uma coisa mecânica, sem alma, sem coração. A quinta, essa é quase cômica, é a tentativa de impressionar Deus. Imagina só, como se a gente pudesse fazer alguma coisa que fizesse Deus pensar, uau, essa eu não esperava. A própria Bíblia, lá em Lucas, diz que mesmo depois da gente fazer tudo certinho, somos só servos inúteis, a gente só fez o nosso dever. Não tem espaço nenhum para se achar, né? Em sexto, temos a culpa. É quando a pessoa tenta usar as boas ações de hoje para pagar os pecados de ontem. A fonte até menciona que isso se parece com algumas outras linhas de pensamento, mas o ponto principal é o contraste com a salvação pela graça. Pensa comigo, pecado não se paga com obra, se resolve com arrependimento. Tentar pagar essa dívida é como dizer que o sacrifício na cruz não foi suficiente, é bem sério. E para fechar a lista dos motivos errados, o sétimo, obedecer por pura obrigação. Com o coração pesado, sabe? Vendo os mandamentos de Deus como um peso, um fardo.
É igualzinho parar no sinal vermelho. Por fora você tá lá paradinho, obedecendo à lei. Mas por dentro, tá bufando, batendo o dedo no volante, louco para arrancar. A ação tá certa, mas o coração tá totalmente rebelde. Ufa, beleza? A gente viu uma lista e tanto de motivos errados, né? Medo, troca, aparência, costume, orgulho, culpa, obrigação. Se nada disso serve, então fica a pergunta de $1 milhão. Qual é, afinal, a razão certa para obedecer? Qual é o verdadeiro motor por trás de tudo? E é aqui que a conversa muda. A gente sai do problema e vai para a solução. Chegamos no coração da mensagem. Porque sim, existe uma única motivação que é a certa, que funciona, que dura para sempre. E a lógica é simples, mas é poderosa. Olha só, o único motivo verdadeiro é o amor, ponto. Só que amor não brota do nada, né? O amor de verdade, ele cresce a partir do conhecimento. A gente só ama de verdade aquilo que a gente conhece. Então a fórmula é essa: conhecimento leva ao amor e o amor leva à obediência. É uma consequência natural. E para isso ficar bem claro, o pastor conta uma história pessoal dele, com a esposa. Ele diz que por conhecer ela tão bem, por amar ela de verdade, fazer um sacrifício por ela, tipo, vender o próprio carro para ela poder ficar com o dela, não foi um peso. Foi uma resposta natural, veio do amor. Quando a gente ama, obedecer, servir, se sacrificar, fica fácil, fica até prazeroso. E é com essa ideia que a gente vai chegando ao fim da nossa reflexão. A gente percebe que a jornada é, na verdade, uma grande transformação. É sair de uma obediência fria, robótica, baseada em motivos externos e chegar numa resposta que é quente, que vem de um relacionamento, que nasce de um coração que realmente conhece e ama. E a gente vê esse contraste de forma muito clara na Bíblia. De um lado, Saul, o rei da meia obediência, do coração dividido. O que aconteceu com ele? Perdeu o trono, perdeu tudo. Do outro lado, Davi, que, olha, não era perfeito, errou feio também, mas ele era conhecido por uma coisa: ele amava a Deus. A obediência dele vinha do amor. E o resultado? Seu trono foi firmado. O destino dos dois foi selado pela motivação do coração de cada um. E para a gente terminar, fica essa pergunta, que na verdade é um convite para a gente olhar para dentro. A obediência que eu pratico, ela é uma performance fria, feita para um juiz distante, ou é uma resposta cheia de carinho, dada a um pai que eu amo? A questão, no fim das contas, não é só se a gente obedece, mas por quê e como. É um convite para a gente sondar o nosso próprio coração e ver o que realmente nos move.